Estou de volta e o princípio na tela é o princípio do equilíbrio. Princípio orçamentário de natureza complementar, ou seja, ele foi criado mais com a visão administrativa, com a visão gerencial, segundo o qual, no orçamento público, deve haver equilíbrio financeiro entre receita e despesa. Esse princípio estabelece que o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período. Segundo esse texto, essa figurinha representará bem o princípio. Mas, Wilson, eu estou olhando aqui para a balança e ela não está equilibrada. Mas a figura foi proposital, pois se essa balança estiver assim, com o prato da receita mais pesado que o prato da despesa, teremos o princípio do equilíbrio orçamentário. Então, quando você começar a ler a questão, não procure apenas a igualdade entre receita e despesa. Se a receita for maior que a despesa, teremos a obediência ao princípio do equilíbrio. Então, temos que ter receitas suficientes para cobrir as despesas que irão ocorrer naquele exercício. A 4320/64, eu vou mostrar a vocês, admite que uma operação de crédito, que é uma dívida, possa ser prevista como uma das receitas na LOA. Então, imagine, eu estou elaborando um orçamento. Aí vou colocar como uma das receitas previstas a fonte operação de crédito. Cheguei na igualdade, receita com despesa, e digo, estou equilibrado. Mas será que realmente existe esse equilíbrio, já que eu estou tendo que contar com a fonte operações de crédito? Existe sim, e eu chamo a atenção para isso. Atenção! Conforme o caput do artigo 3º da Lei número 4320/64, a Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive, olha aqui, gente, as de operações de crédito autorizadas em lei. Assim, o equilíbrio orçamentário pode ser obtido por meio de operações de crédito. Ocorrendo esse equilíbrio que está acontecendo por conta da previsão de operações de crédito, chamaremos, e a banca chama também, de equilíbrio formal. Então, equilíbrio formal, onde a lei orçamentária anual teve que contar com essa fonte, operações de crédito, para que a igualdade, pelo menos a igualdade, pudesse acontecer. Mas, Wilson, e se a LOA estiver equilibrada sem a necessidade da fonte operações de crédito, o equilíbrio continuará sendo formal? Não. Agora teremos o equilíbrio efetivo. Ok? Então, muito cuidado, pois temos o equilíbrio formal e temos também o equilíbrio efetivo. Finalizado esse princípio, agora vamos entrar num princípio onde, desde 98, vem se exigindo o quê? Como eu já falei na primeira aula, segunda aula, vem se exigindo a inclusão dos programas no PPA e na Lei Orçamentária Anual. Você sabe, eu já expliquei, que os programas representam um instrumento que organizam, que articulam as ações do governo. Eu até falo assim, olha, para se adquirir de um alfinete a um foguete, o planejamento deverá ser feito através de programas. E atualmente o programa pode ser programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado ou programa temático, como já foi explicado aqui. O princípio em questão é tido como moderno princípio orçamentário e determina a inclusão desses programas para facilitar o planejamento, para facilitar o controle, para facilitar a aferição dos resultados. E qual é esse moderno princípio orçamentário? É o princípio da programação. Na tela.
programação. Princípio orçamentário de natureza complementar, segundo o qual o orçamento público deve ser estruturado sob a forma de programação, isto é, deve expressar o programa de trabalho de cada entidade do setor público, detalhando por meio de categorias apropriadas como, onde e com que amplitude o setor público irá atuar no exercício a que se refere a lei orçamentária. Então temos aí o moderno princípio orçamentário. Você já sabe, eu já expliquei, que com a evolução dos orçamentos, saímos do tradicional, que era aquele tipo de orçamento que apenas controlava politicamente o executivo. A evolução ocorreu exigindo o quê? Um planejamento, os recursos escassos, as necessidades aumentando, então um planejamento foi necessário. E atualmente, esse planejamento é feito através de programas de trabalho, que aparecem no PPA e aparecem na Lei Orçamentária Anual. Mais um na tela. Princípio da transparência. Por este princípio, o orçamento deve trazer com fidelidade e transparência ingressos e gastos públicos. Nada deve ficar de fora, encoberto ou dissimulado nas questões orçamentárias. A Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 6º, trouxe a regra desse princípio, que poderá aparecer na sua prova. Então, digamos que um governador já está pensando, no próximo ano, em perdoar dívidas, em conceder um crédito presumido. Então, essas ações irão impactar na arrecadação, irá impactar diretamente na lei orçamentária. Então, ele, o governador, não poderá ficar com essa informação só para ele, não. Ele terá que demonstrar o que vai acontecer. Ele terá que ser transparente, pois, como eu coloquei no texto princípio, quando o assunto for orçamento público, nada pode ficar de fora, encoberto ou dissimulado. Telinha. Artigo 65, parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. E para finalizar, princípio da unidade de caixa, também conhecido como unidade de tesouraria. Gente, eu poderia aqui afirmar para vocês, sem medo de errar, que caso esse princípio realmente fosse seguido na risca, todos os órgãos, poderes, seguissem esse princípio, eu poderia afirmar que na administração pública não existe o Caixa 2. Mas, infelizmente, eu não posso afirmar isso. Mas vou trabalhar a regra. Uma coisa é a prática, outra é a prova. Então, vamos aqui trabalhar para a prova, o que está na legislação. A unidade de caixa é um princípio que exige o quê? Uma única conta para cada poder, para cada órgão, onde todas as receitas, ao serem arrecadadas, deverão ser recolhidas a essa única conta, facilitando assim o controle, facilitando a fiscalização, pois tudo que entra sairá também dessa única conta. A fundamentação legal para este princípio está na Lei 4320/64, em seu artigo 56. Vamos aí. Unidade de caixa ou de tesouraria. O recolhimento de todas as receitas face-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Essa é a regra geral do princípio, mas essa regra geral ela não é absoluta. Então, Wilson, se não é absoluta, o Caixa 2 é uma exceção? Não, o Caixa 2 é uma safadeza, imoralidade, irregularidade. Mas temos sim exceções legais que a regra admite.
Vamos ver quais são na tela? Exceção. Para que você entenda, olha só o que eu fiz. Aqui temos a União, que tem a sua conta única. E obedecendo à regra geral do princípio, todas as receitas arrecadadas pela União serão recolhidas a essa conta única, que atualmente ela é mantida no Banco Central do Brasil e operacionalizada pelo Banco do Brasil S.A. Digamos que a União arrecadou e recolheu a sua conta única 10 mil. Agora, a União resolveu criar um fundo especial. E esse fundo especial tem que ter a sua conta corrente. Esse fundo especial, além da conta corrente, tem a conta aplicação. Ele foi instituído e é mantido pelo poder público. Então, quem vai manter esse fundo especial é a União. O fundo especial não tem como arrecadar suas próprias receitas. Ele recebe da União por transferência. E a União transferiu 1.000 para esse fundo especial e foi para a sua conta corrente. Ao receber na sua conta corrente, a legislação determina que ocorra a aplicação desses recursos. Bem, a União arrecadou e recolheu 10 mil, transferiu 1.000, então a sua conta única caiu para 9 mil. E agora o fundo especial está com esse valor sendo aplicado. Ora, se ele está sendo aplicado, depois de um período de tempo, ele vai receber da conta aplicação rendimentos. Então teremos o quê? Rendimentos financeiros provenientes da aplicação desse fundo especial. Ele tinha 1.000 e agora vai ter 1.100. Rendimento financeiro. Mas, gente, o fundo especial recebeu apenas 1.000. Só que agora ele tem 1.100. Essa diferença de 100 não transitou pela conta única, pois ela surgiu na própria conta aplicação do fundo especial. E aí, isso é um desrespeito ao princípio? Não. Isso aí não é um desrespeito, é a exceção. O que temos é rendimentos financeiros provenientes da aplicação de fundos e convênios. Simplesmente, o total de 1.100 será revertido para a conta corrente do fundo especial, não transitando pela conta única da União. E agora, concluindo, algumas receitas não são recolhidas ao Caixa Único da União. A exemplo das receitas de aplicação financeiras de fundos e de convênios. Essas receitas revertem às suas respectivas contas correntes. Portanto, todos os recursos arrecadados, com raríssimas exceções, a exemplo dos fundos especiais, são recolhidos ao Caixa Único do Tesouro Nacional, que é mantido junto ao Banco Central. E assim, concluo mais um assunto, mais uma teoria, princípios orçamentários. E como estou fazendo sempre, ao final da teoria, selecionei algumas questões. Então, olho vivo nas questões selecionadas. Começo agora. Olha a primeira. A obrigatoriedade da alocação no orçamento público de recursos para o custeio específico de despesas do ensino é exceção legal ao princípio da... Primeiro, a banca está cobrando aqui uma exceção de princípio. E que exceção é essa? A alocação no orçamento público de recursos para o custeio específico de despesas do ensino. Gente, custeio específico de despesas do ensino. Exceção, alocação de recursos. O que temos aí? Analisem as alternativas. Observem que a letra B trouxe um princípio que a banca chamou de avaliação. Isso aqui, ó, nem princípio é. Então, já excluímos a letra B. Temos a letra A, letra C, D e E na parada, né? Brigando aí para ser alternativa. O princípio da anualidade, que está na letra C, ele é fácil de entender. A anualidade exige o quê? Exige a execução da LOA dentro de um ano. E a sua exceção qual é?
créditos adicionais com vigência plurianual. Então já, excluímos a anualidade. Unidade, que está na letra E, é um princípio que nem exceção admite. A sua regra é absoluta e exige o quê? Uma única lei para cada ente da federação. Então você, já exclui. Ou é a não afetação ou exclusividade. Custeio específico de despesas do ensino não tem nada a ver com o que está no artigo 65, parágrafo 8º, que disciplinou a exclusividade. Então, fora exclusividade, só temos a marcar a não afetação. Então, letra A, não afetação ou não vinculação das receitas de impostos. E realmente, essa aí é uma das exceções ao princípio. Segunda questão. A lei orçamentária anual, na forma prevista no artigo 2º da lei número 4320/64, obedecerá aos seguintes princípios orçamentários. A banca citou o artigo 2º da lei número 4320/64 e perguntou quais são os princípios. Aí você vai tomar um susto, uau, e vai marcar a letra E. Unidade, universalidade e anualidade. Terceira questão. Na lei orçamentária anual do ente, constou um artigo autorizando a abertura de créditos adicionais ao orçamento até determinado valor. Este caso constitui uma exceção ao descumprimento do princípio orçamentário da... Constitui uma exceção ao descumprimento. Gente, analisando as alternativas, você tem prudência. Isso aqui não é princípio orçamentário, é princípio contábil. Legitimidade também não é princípio orçamentário. Oportunidade também não é princípio orçamentário, é um princípio contábil. Ou será legalidade ou será exclusividade. De novo, na lei orçamentária anual do ente, constou um artigo autorizando a abertura de créditos adicionais ao orçamento. O que vimos no artigo 65, parágrafo 8º da Constituição Federal. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Então, a Constituição Federal admite que a lei orçamentária anual autorize de forma antecipada a abertura de créditos suplementares. Vejam como a banca colocou. Adicionais. É por isso que ela cobrou. Este caso constitui uma exceção ao descumprimento do princípio orçamentário da exclusividade. Então, esse princípio, ele possibilita, como exceções, que a lei orçamentária anual autorize, de forma antecipada, a abertura de créditos adicionais suplementares e a contratação de operações de crédito, como está na figurinha. E essa abertura do crédito adicional suplementar será feita por decreto executivo, como eu expliquei. Letra D é o gabarito. Quarta questão. Os princípios orçamentários objetivam assegurar o cumprimento dos fins a que se propõe o orçamento e são premissas, linhas norteadoras de ação a serem observadas. Quanto à determinação para que todas as receitas e despesas constem da lei orçamentária anual pelos seus totais, vedando quaisquer deduções, estar se referindo ao princípio orçamentário, fácil, né, gente? A banca colocou aqui, pelos seus totais, vedando quaisquer deduções. Princípio do orçamento bruto, letra A. Quinta questão. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Assim, nos termos da Constituição Federal, não se inclui
na proibição, autorização para. O que temos aí? Primeiro, você já deve ter identificado que o texto se refere ao princípio da exclusividade, ok? Segundo, a banca está cobrando o quê? Uma exceção ao princípio em questão. É isso que vamos procurar nas alternativas. Voltem. Letra A. Contratação de empresas por dispensa de licitação para a realização de despesas urgentes e imprevisíveis. Isso aqui não tem nada a ver com uma das exceções do princípio. Fora. Contratação de pessoal em caráter emergencial. Também nada a ver, não é? Fora. Letra C. Abertura de créditos especiais e extraordinários quando se tratar de despesas urgentes e imprevisíveis. Também não tem nada a ver com o que vimos. Letra D. Ajuda financeira a outro ente da federação, quando se tratar de situações de calamidade pública decorrente de fenômenos da natureza. Também nada a ver. Sobrou apenas a letra E. Olha só. Abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. A letra E vai sim fundamentar a nossa perguntinha. Então temos aqui, para responder a questão, a letra E. Abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Está positivado onde? Artigo 65, parágrafo 8º da Constituição Federal. Então, letra E, gabarito da questão. E agora, estilo CESP, sexta questão. De acordo com o princípio da não vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, é permitida a vinculação da receita de tributos estaduais para o pagamento de débitos com a União. E aí, gente, certo ou errado? O que é que acham? Cuidado, hein? Cuidado, que não são tributos estaduais, são impostos estaduais. A regra geral do princípio veda a vinculação das receitas de impostos a órgão, a fundo ou a despesa, mas não veda a vinculação das outras espécies tributárias. E a exceção também está ligada à possibilidade da vinculação de impostos, no caso aí, estaduais, para o pagamento de débitos com a União. Errada a sexta questão. Sétima. As dotações globais destinadas a atender indiferentemente despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, não serão consignadas à lei de orçamento. Entretanto, poderão ser custeadas por dotações globais classificadas entre as despesas de capital, os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não se possam cumprir subordinadamente às normas gerais de execução da despesa. E aí, gente, o que é que acham? Certo ou errado? Primeiro, que princípio é esse? É o princípio da especificação. Ponto. A regra geral é absoluta ou não? Não é absoluta. E quais são as exceções do princípio? São duas. Programas especiais de trabalho e a reserva de contingência. E é exatamente o que temos na questão 7. A fundamentação legal para essa questão, você vai combinar o artigo 15 e seu parágrafo, o artigo 5º, o artigo 20 e seu parágrafo, e também, já poderia acrescentar, o artigo 91 do Decreto-Lei 200/67. Os outros artigos todos da Lei 4320/64. Correta a questão 7. Oitava questão. O princípio da totalidade orçamentária vigora na composição anual do orçamento, sendo utilizada, contudo, a multiplicidade de orçamentos fiscal,
de Investimentos e da Seguridade Social, para a previsão da despesa pública, uma vez que, na fixação da receita, prevalece o orçamento uno. Então, o que temos aí? A nova roupagem da LOA. A Lei Orçamentária Anual agora foi dividida em 3 orçamentos: fiscal, investimento e o da Seguridade Social. São 3 orçamentos dentro de uma única lei orçamentária. Essa regra diz respeito ao princípio da unidade, também conhecido como totalidade. Diante desse esqueminha, a questão está certa ou está errada? Cuidado, hein? Olha a pulha. Fixação da receita, não. Previsão da receita. O que eu falei? Quando a banca utilizar esse termo, fixação para receita, a questão estará errada. Nona, por intermédio do princípio da universalidade, segundo o qual a lei orçamentária deve conter a discriminação de todas as receitas e de todas as despesas do Estado, o Poder Legislativo pode impedir a execução de despesas sem a prévia autorização parlamentar. E aí? Primeiro, qual é a regra do princípio da universalidade? O que é que ela determina? A inclusão de todas as receitas e despesas na LOA. O que a banca colocou aqui? Deve conter a discriminação de todas as receitas e de todas as despesas do Estado. Isso aqui não tem nada a ver com universalidade, tem tudo a ver com especificação, ou discriminação ou especialização. E ainda temos execução de despesa sem a prévia autorização parlamentar. Isso aqui fere o princípio da legalidade orçamentária. Então, temos aí vários erros na questão de número 9. Escolha um desses e invalide a questão. Questão 10. O recolhimento de todas as receitas se fará em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria. Unidade de tesouraria, também conhecido como, gente, unidade de caixa, não é? Tanto faz unidade de tesouraria como unidade de caixa. Vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Por conseguinte, todas as receitas arrecadadas, incluindo as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento, serão classificadas como receita orçamentária em rubricas próprias. E aí, certo ou errado? Já deu para perceber, fácil, né? Que o princípio em questão é o princípio de unidade de tesouraria. E a regra geral desse princípio realmente veda a fragmentação para a criação de caixas especiais. Então, essa parte aqui, essa parte tem como fundamentação legal o artigo 56 da Lei 4320/64. Ela está perfeita, até aí tudo bem. E a outra parte? Por conseguinte, todas as receitas arrecadadas, incluindo as provenientes de operações de crédito, que é uma receita orçamentária, não é? Ainda que não previstas no orçamento, serão classificadas como receita orçamentária em rubricas próprias. E essa outra parte? Vou isolar aqui. Essa outra parte, ela foi colocada tendo como fundamentação legal o artigo 3º da mesma lei. E também, gente, está correta. Olha só, artigo 3º.
A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. E assim eu encerro o assunto princípios orçamentários e também a nossa aula de número 4. Quando eu voltar na próxima aula, começarei a falar sobre ciclo orçamentário, que aparece também nos programas, nos editais, como processo orçamentário. Até lá!